Aleluia, boa noite. Vamos para João, capítulo 4 de João. Aleluia. É tão interessante você saber que Deus está olhando para cada um de nós nessa noite. Ele sabe exatamente o que você está pensando, o que você precisa. Eu acho que um dos maiores objetivos de estarmos reunidos nessa noite não é para convencer a Deus de nada, porque Ele é imutável, mas é para que eu e você, e quem estiver conosco pela internet, saiba que Ele já fez para você. Ele já fez. Então fecha teus olhos um pouco. Eu não sei o que nesse exato momento você está precisando, ou se existe uma pergunta no teu coração. Mas eu quero que você creia que Ele entende, Ele sabe o que você está pensando, Ele pode falar com você, Ele responde para você. A Bíblia diz que todo aquele que busca ao Senhor de todo o coração, esse encontra o Senhor. Pai, nessa noite, te buscamos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que cada um que está aqui comigo e pela internet está precisando. O Senhor sabe exatamente aonde o diabo está agindo com mentiras, enganos, aonde ele tem lançado iscas. O Senhor sabe. E nessa noite, Pai, declaramos que Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és a nossa resposta. Tu és tudo para nós, precisamos de Ti. Queremos mais revelação, mais conhecimento, mais entendimento. Precisamos da Tua boa mão sobre nós nessa noite, Pai, trazendo a verdade libertadora no coração de cada um. E na autoridade que eu tenho no Teu nome, tudo aquilo que é maligno que veio contra nós, tudo aquilo que resiste à Tua palavra, as escamas estejam caindo dos olhos, a luz verdadeira entrando, penetrando, transformando, mudando, não só aqui, mas em cada coração que está conectado com o meu nessa noite. Cada pessoa conectada conosco nesse exato momento, que ela receba resposta, que ela receba cura, que ela receba o milagre, o entendimento, a palavra revelada. Nós te amamos, Pai, no poder de Cristo. Amém. Por 4.000 anos, desde a queda de Adão lá no Jardim do Éden, Deus aguardava pacientemente que Jesus chegasse à Terra. E tudo foi feito legalmente. Se você traçar uma linha de Gênesis até aquela noite lá em Belém, quando Jesus chegou, tudo no mundo eram trevas. Tudo que você enxerga hoje, todo o universo, tudo que foi contaminado pelo pecado, vai deixar de existir um dia. Não vai ser agora, vai ser depois do milênio, porque Jesus tem que reinar na Terra por 1000 anos. E nós queremos estar com Ele nesse dia, reinando com Ele aqui na Terra. Só que as escolhas são muito pessoais. Um dia eu escolhi por mim. Os meus pais não podiam, não havia condição neles de me dar a vida eterna. Mas eles me deram vida. E com essa vida eu pude escolher sair de uma família de morte e entrar numa família de vida. Como assim se falou, todo mundo nasce pecador, não por nossa culpa. Porque Adão pecou.
E toda semente, toda raça humana vem de Adão. Então nós nascemos, nós somos espírito. Deus soprou nas narinas de Adão a vida dele eterna. Adão foi criado filho de Deus. E ele escolheu livre-arbítrio. Isso custou muito caro ao céu. Você não é um robô. Eu não sou um robô. Você escolhe entregar a tua vida para Deus, escolhe crer nele ou não. Eu aceitei a Cristo. Cici falou que ela tinha 24 anos, eu tinha 28. Não tenho mais 28, eu tenho 62 e já faz muito tempo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não estava derrotada financeiramente. Eu era professora universitária, eu tinha uma carreira, eu tinha um consultório, eu tinha mestrado, eu tinha congressos, eu tinha revistas escritas. Não era o problema. Não era falta de dinheiro ou falta de sucesso que era o meu problema. É que alguém me perguntou e disse, não me perguntou, afirmou para mim. Você não conhece Deus. Eu achei muito petulante. Alguém chegar para você e dizer, você não conhece Deus. Eu tinha uma religião, esse não era o problema. Mas ela tinha razão, eu não conhecia. Ela estava coberta de razão e graças a Deus que ela me falou aquilo aquele dia. Porque aquilo mudou a minha vida. Porque no meu quarto, eu comecei a pensar em tudo que era a minha vida. Você já parou para pensar o que é a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Você gasta o seu tempo de qualquer jeito? É tão interessante, o tempo passa tão rápido, tem tanta coisa no mundo que rouba o seu tempo, que deixa você distraído. E a vida passa assim rápido. Eu não tenho mais 10 anos, nem 28. Passou tudo muito rápido. Só que você não para pensar que um dia você vai deixar esse planeta, quer você queira ou não. Quer você creia em Deus ou não, quer você creia na palavra ou não, quer você creia na eternidade ou não. Mas eu acho mais sábio você começar a pensar agora, porque nós estamos numa dispensação do tempo chamado graça. A Bíblia ela fala sobre várias dispensações, são períodos e épocas onde Deus ele age para que o homem venha conhecê-lo. E nesse tempo, na nossa dispensação, nós estamos na graça. Hoje você pode falar o que você quiser, você pode dizer aquilo que você pensa a respeito de Deus, das pessoas, você pode criar filosofias, escrever livros, o que você achar. Deus está aguardando pacientemente que você se converta, que você mude de ideia. Mas vai chegar um dia que você vai estar diante do Criador. E aí você não vai poder falar nada, quem vai falar é Ele. E Ele vai mostrar para você e para mim todas as vezes que Ele tentou te alcançar e você não quis. E aí você vai ter certeza, convicção, sem sombra de dúvida, porque Deus é justo, de que realmente você escolheu passar a eternidade sem Ele. Você escolheu o lago de fogo. Não foi Ele que escolheu para você, você escolheu. E o mais incrível é que não dá para se matar do outro lado. Não dá para deixar de existir do outro lado. Cada pessoa que está nesse exato momento em um lugar ruim, no inferno, Deus ama essa pessoa. Só que essa pessoa não amou a Ele. Aí que é o problema. Eu penso também que quando eu olho para os meus amigos, para a minha parentela, para as pessoas que eu amo, eu não quero que elas se percam para sempre. Eu quero que elas estejam comigo. Eu quero que quando eu atravessar os tabernáculos eternos, eu encontre-as do outro lado. E que atrás de mim venham muitas pessoas que nasceram de novo, escolheram nascer de novo. É por isso que eu gosto muito dessa passagem que está em João 4, quando Jesus encontrou com aquela mulher de Samaria, e aqui tem uma grande revelação. Porque ele diz assim, olha, meu Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade.
E Deus esperou 4.000 anos. Não é que ele ficou de lugar em lugar, de templo em templo, de igreja em igreja, procurando o verdadeiro adorador. É que todos os santos do Antigo Testamento não eram verdadeiros adoradores. Não tinham a mesma natureza de Deus. Deus se relacionava com eles um pouco que ele conseguia pelas emoções, pela alma. Porque Deus era santo e eles não eram nascidos de novo. Você olha a história de Salomão, eu acho fantástica o império de Salomão. Você olha e todos que trabalhavam para Salomão amavam trabalhar para ele. Ele representa, ele é a sombra da nova natureza. Hoje, você que escolheu a Cristo, você tem uma nova natureza, por isso você é o verdadeiro adorador. Eu achava que verdadeiro adorador é aquele que adorava, que cantava bonito, louvava bonito. Era assim que eu pensava. Só que não é real. Todo aquele que nasceu de novo é o verdadeiro adorador. Que adora a Deus em espírito e em verdade. A nova natureza, ela é uma posição real, verdadeira para você. É uma verdade posicional, aqui é real. Você tem uma nova natureza, você adora a Deus. O véu do templo foi rasgado. Hoje você tem livre acesso ao trono de Deus. Então, quando você às vezes olha para a Bíblia, parece uma daqueles filmes de ficção, você olha tudo e você vê parte por parte as coisas acontecendo. As habilidades que Adão tinha, ele perdeu. E que tudo foi recuperado na nova natureza. Quando você olha a história de Filipe, que estava pregando em um lugar, é como se ele estivesse pregando numa cidade enorme, tamanho de Campinas. E Deus diz para ele, olha, larga tudo. Eu quero que você vá para aquele deserto por causa de um homem. Deus se importa comigo e com você. Ele estava pregando, ele era um evangelista, imagina a cidade toda quase convertida, e Deus diz, para tudo e vá para o deserto. Tem um homem, um eunuco, que nós nem sabemos o nome. Ele deseja, anseia pela verdade. E a Bíblia diz que Filipe foi transportado, literalmente. Ele estava num lugar e apareceu em outro. Como Jesus andou sobre as águas, isso é para você e para mim, pode parecer loucura. Mas quando ele diz que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, essa verdade é exatamente, significa quando ele fala em verdade, adorar em verdade. Significa adorá-lo com base naquilo que ele é. E naquilo que você pode fazer por meio dele, porque você crê na verdade. No impossível. Isso é adorar em verdade. Existe uma realidade, não é mais uma fantasia. Tudo é possível para você que crê. Só que existe um poder na nova natureza que nós temos que aprender a desenvolver isso. De que jeito? Assim se deu a dica? Orando no Espírito Santo. Orima, choroborabá. Todo aquele que crê em Jesus fala em outras línguas. Isso é para você? Eu não entendo o que eu falo. Mas eu creio que todas as vezes que eu oro no Espírito Santo, eu estou edificando a minha fé, porque está escrito na Bíblia. E é algo de revelação, você começa a compreender a Bíblia, não é um livro. O diabo conhece a Bíblia em todas as línguas, ele pode citar para você em qualquer língua do mundo, a Bíblia inteira o diabo cita para você. Decorar a Bíblia não é problema. Agora, só existe alguém que interpreta a Bíblia para você e para mim. E essa pessoa é o Espírito Santo, ele é o professor. Quando você faz faculdade, você pode seguir a linha da USP, da Unesp. Bom, em Lins nós seguimos a linha da USP, então você vai fazer endodontia seguindo esse princípio. Porque os professores da USP nós apoiamos. Outros dizem, não, nós usamos a técnica da Unesp. Nós seguimos essa técnica. Você pode seguir quantas teorias você quiser, é uma teoria.
Mas a Bíblia é a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, quando você coloca a tua vida e começa a afirmá-la aqui nessa palavra, nada é impossível para você. E você vai ter que entender o seguinte, quando você começa a orar no Espírito e ler a palavra, oração em línguas, leitura da palavra, para mim é casamento perfeito. Você vai descobrir que você vai ter realmente uma grande resistência no seu homem exterior, nesse corpo adâmico. Porque ele ama as coisas do mundo, ele não quer andar em um caminho de santidade, ele não quer buscar Deus. Ele é muito religioso, ele faz coisas, ele quer fazer coisas para Deus, isso é religião. Só que Deus não quer que você faça coisas para ele, Deus quer fazer por meio de você o que ele quer nesse mundo. É bem diferente. A igreja, a religião te ensina a fazer coisas para Deus. Só que Deus diz, não, eu não quero que você faça nada para mim, eu quero fazer por meio de você, eu só quero que você morra. Morra a sua vontade. Eu quero que você entenda que tudo que vem de Adão não funciona. Não dá para servir a Deus e, infelizmente, a religião ensina o homem exterior a servir a Deus. Então, a grande maioria das igrejas estão servindo a Deus com o seu homem exterior, cheios de práticas religiosas que não levam a lugar nenhum. Eu já contei para vocês que eu já dei 7 voltas ao redor de Lins, graças a Deus que eu não fui a pé, eu fui de carro, achando que as muralhas de Jericó iriam cair e que estaria tudo certo com a cidade. Não caiu nenhuma muralha. Não dá para você pensa comigo, você nasceu de novo. O modelo do Antigo Testamento, dos santos do Antigo Testamento, não é para você. É uma sombra. Você não pode se posicionar e tentar imitá-los. Eles não tinham o Espírito Santo com eles. Você tem. Não é mais fórmulas. Agora é relacionamento. E quem é casado sabe. Quem tem amigos, relacionamento, custa tempo, custa investimento. Eu quero ser amiga da Diana. Então eu vou ter que investir o meu tempo na Diana, eu vou ter que gastar o meu tempo com a Diana. Eu tenho que, não Diana, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos jantar, vamos marcar uma viagem, final de semana, porque eu quero ser amiga da Diana, eu quero conhecer a Diana. Não dá para conhecer a Diana de longe. Tem que ser de perto. É que nem se vocês olham para mim, vocês me conhecem. Só que quem realmente me conhece é quem mora comigo. Esse me conhece. Sabe como que eu penso, o que eu gosto, o que eu como de manhã, qual é o meu prato predileto. É relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Isso para sempre, por toda a eternidade. Então pensa nessa noite. Quando eu estiver lendo aqui sobre a mulher de Samaria, olha o que Jesus falou para ela, o que ele contou para ela. É um dos maiores segredos. Adorar a Deus é uma prática poderosa de transformação e mudança. Principalmente no meio da tribulação. Então vamos lá, João 4. Vou pegar a partir... João 4, a partir do versículo 13. Então Jesus, você for ler do começo, eu não vou ler, ele se encontrou com a mulher de Samaria perto de um poço. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela está pensando tudo naturalmente, pensou, nossa, eu venho aqui, caminho, vou pegar água nesse poço. De repente ele disse, a água que eu dou para você, nunca mais você vai ter sede. Ela pensou, eu quero dessa água. Não quero mais ficar carregando esse baldes e baldes de água, cântaros e cântaros de água, é essa água que eu quero. Só que ela pensava naturalmente, ele não falava naturalmente. E olha só,
Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Quando Jesus olhou para ela e fez uma pergunta, ela podia ter respondido, ela não era esposa daquele homem, ela morava com aquele homem. Morar com alguém é uma coisa, casar é bem diferente. Em qualquer lugar do mundo eu sou solteira. Em qualquer lugar do mundo a Cícia é casada. Ela tem marido. Eu não tenho marido, mas a Cícia tem marido. Em qualquer lugar do mundo, quem é casado, em qualquer cultura do mundo, tem uma cerimônia de casamento. Você pegar uma tribo indígenas, tem uma cerimônia de casamento. O pajé faz alguma coisa para mostrar que aquela índia não é mais solteira. Ela saiu da família e entrou para outra família. Tem um ritual, tem algo para dizer, você é casado, você é casada. Isso é fácil de você entender. Ela não era casada com aquele homem. E quando ela estava diante da verdade, quando você está diante da verdade, é impossível você mentir. Jesus é a verdade. E quando ele disse isso para ela, disse, você é profeta. E olha só. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se ele fala do verdadeiro adorador, pensa-se, então existe o falso adorador. Quem é o verdadeiro adorador? Está dizendo, olha, vai chegar a hora, e a hora já chegou, porque eu cheguei, eu estou aqui. Aquele que nasceu de novo, que tem a mesma natureza de Deus, é o verdadeiro adorador. Você é o verdadeiro adorador. Você tem a mesma natureza. E quando ele falou em espírito, porque ia nascer de novo, é uma verdade posicional, a nova natureza. É uma posição que foi dada a você. E quando ele fala em verdade, significa adorá-lo com base naquilo que ele é. Ele disse, quando você crê naquilo que ele é, você vai poder fazer exatamente aquilo que ele faz. Isso é uma verdade posicional. Em espírito, em verdade, não é mais como no Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento. Eles não podiam ter esse conhecimento, esse entendimento, essa intimidade com Deus. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Por 4.000 anos ele estava procurando. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, olha só, quando você encontra com Jesus, nunca mais é igual. Nunca mais eu fui a mesma depois daquela noite lá no meu quarto. Quando eu pensei, eu posso crer na Bíblia.
Eu posso crer em Jesus, eu posso crer em Deus, eu posso crer no Espírito Santo. Eu posso crer que a Bíblia é a verdade. E eu disse algo para Deus que mudou completamente a minha vida. Eu disse, Deus, joga fora a minha verdade, eu quero a tua verdade. Eu cria que a Bíblia era a verdade e é a verdade. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. Pega Romanos 5, eu quero terminar nessa noite, estou olhando o horário ali, mas eu quero ler Romanos 5, para os primeiros versículos, porque aqui eu quero que você perceba esse processo de adorar. Hoje você é o verdadeiro adorador. Existe algo tremendo quando você adora a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, eu vou ler do 1 ao 5. Talvez um pouco mais. Vamos ver. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós somos justificados em Cristo. Não somos mais pecadores, somos santos. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra, nascemos todos inimigos de Deus por causa da nossa natureza caída. Então, olha só, vou repetir. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só, olha o processo aqui, sobre adoração. Você começa adorando a Deus, no meio de uma tribulação, é disso que ele está falando. Só que você adora a Deus no meio da tribulação, não é adorar por adorar. Você tem que saber quem você é, quem você se tornou. E qual é a força da palavra dele, porque você é um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Espírito porque você tem uma nova natureza. Em verdade porque você sabe quem ele é, a verdade que ele é. E tudo que ele prometeu para você, você sabe que ele pode cumprir. E você sabe que ele pode fazer. Então, quando você está no meio de uma tribulação, quando você começa a adorar a Deus, você adora por aquilo que Jesus já fez para você. Nesse processo todo, se você olhar da tribulação até o versículo 5, ele fala que o Espírito Santo é derramado em nós. A nossa nova natureza é como se fosse um reservatório ilimitado para receber esse amor do Pai. Olha só aqui, olha o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque pega o versículo 3. Nos gloriamos nas tribulações. Como você se gloria na tribulação? Você se gloria dando realmente glória a Deus pela verdade posicional dele naquele momento. Jesus se tornou para você naquele momento de tribulação. Se é doença, ele é a sua cura. Se é falta de recurso financeiro, você começa a adorar a ele porque ele é a fonte de lucro. Ele é a fonte da riqueza para você. Você erga as tuas mãos e diz, Pai, eu te adoro, que Jesus já venceu por mim. Ele é a fonte da minha riqueza. Dele vem tudo para mim. Mas você não passa a tribulação murmurando. Porque quando você murmura na tribulação, ela produz um tipo de paciência humana que gera morte, não vai gerar vida. Mas quando você, na tribulação, adora, entendendo que aquilo Jesus já venceu por você, que você é mais que vencedor, essa paciência é divina.
e gera uma esperança que traz a fé. E tudo acontece. Aí você diz para o monte, lança-te no mar, e ele vai lançar. Ele vai ter que se lançar no mar. Então, olha só, é um processo. Você começa com a adoração no meio da tribulação e termina com o Espírito Santo derramando o amor de Deus no seu coração. E no meio de tudo isso, você vai ter uma experiência, porque você vai ver que funciona, que dá certo. Então, adorar no meio da tribulação, agradecendo porque Jesus já foi julgado no seu lugar, naquilo que você está enfrentando, vai trazer grandes vitórias para você. Por isso que a edificação da fé é muito importante. Nessa noite eu quero que você comece a pensar no quanto que é importante você ter o entendimento de que a Bíblia não é só teorias, não é só uma porção de coisas que falam sem nexo. Uma história não é uma história. Ela é a vida, a sua vida, a vida verdadeira. Então, o que você pode fazer? Comece a conhecer o coração de Deus para você. Porque tudo passa e passa muito rápido. E você pode, pensa, você pode vencer todos os dias. Entendendo como Paulo falou, eu corro, mas eu corro esmurrando o meu corpo, porque é o meu corpo, essa minha carne que me faz tropeçar, que me joga, que tenta ir na minha frente. Então, qual é o grande inimigo que nós temos? O diabo, ele já foi vencido. Não dê a ele um ibope que ele não tem. O que ele pode fazer? Qual é a arma, a maior arma que o diabo tem? Engano. O engano é uma grande arma que o diabo usa. Primeiro você tem que entender que Deus te ama, Ele te amou primeiro. Deus não é contra você nem contra mim nessa noite. Nunca. Ele é por nós. Então o que Deus deseja? O nosso coração. O nosso coração confiando nele. Sabendo que Ele já planejou um plano maravilhoso para mim e para você. Todos nós que nascemos de novo estamos inseridos no corpo de Cristo. Não somos uma religião. Nós somos família de Deus. Não somos mais família de Adão, somos família de Deus. E essa porta é Cristo. Esse caminho é Cristo. E tudo é de graça. Então, nessa noite, vamos orar um pouquinho em línguas? Vamos ajudar você que está comigo pela internet. Você que ainda não ora no Espírito. Talvez seja hoje o grande dia para você orar. A oração em línguas é um sinal que acompanha aquele que crê em Jesus. Então, quem pode orar em línguas? Aquele que crê em Jesus. Então, fecha teus olhos. Nós aqui de Lins vamos te ajudar. Nós vamos orar aqui também. Todo mundo aqui vai repetir uma oração para você que está comigo pela internet. Repita também essa oração, repita baixo no seu coração. E no final dessa oração você vai soltar o som da sua voz e você vai deixar o Espírito Santo que está em você, porque você nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo se torna igreja, templo, tabernáculo do Espírito Santo. Você é uma igreja ambulante. Então repitam comigo assim: Deus, a tua palavra é a verdade. Eu creio na tua palavra. Eu posso crer. Nessa noite, eu estou dizendo que Jesus é meu Senhor. É meu Salvador. Ele é a minha vida. E na tua palavra está escrito que aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Eu quero falar em outras línguas. Espírito Santo, ore por mim. Amém. Agora, de olho fechado, ninguém liga para quem está do lado, solte o som da sua voz, simples como respirar. Solte o som e deixa o Espírito Santo falar. O rima choroborra bassa karamashirihiki karamaha. Choroborra yalarabassa kakaramabashoriki kandalarabaha. Solte o som, está dentro de você, não tenha medo.
Abra a sua boca, solte o som da sua voz, isso, não pare de falar. Essas palavras que você está dizendo, que você não entende nada. Isso é batismo com o Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus, ele fala. Isso é poder do alto. Isso é poder de Deus para você. Não pare de falar, solte o som, não fique com a boca fechada. Abre a sua boca, se ouça falando coisas que você não entende. Irirarama choroborrabaha. Shirikicaramassa carababa socoroborrabaha. Solte o som da sua voz, não fique com a boca fechada. É por fé, é por fé. Aquele que crê, fala. Aquele que crê em Jesus, ele fala, ele fala, ele fala em outras línguas, é para você. Não para, continua falando. Orima, chorobora, baha, shiriki kandalaraba, socoromorra, babá, shiriki kandaraba. Orima, raba, shakaraba, socorroborra, baha, shiriki kandalaraba, socorroborra, baha. Pai, nós te damos graças nessa noite. Não pare de falar, continua falando. Solte o som da sua voz, vai repetindo. Deixa, você não está imitando ninguém. E a Marciana termina a reunião orando. Ô, glória. Não para de orar em línguas, continua orando. Vai orando baixinho. Enquanto ela ora, enquanto ela termina a reunião, você vai orando, você vai orando. E vai deixando o Espírito Santo orar por você. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, pela palavra ministrada nessa noite. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada, Jesus. Obrigada por sua doce presença aqui, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, pela palavra, Pai. Escrevemos na tábua do nosso coração. Escrevemos, Pai, cada palavra dita, Pai. Escrevemos na tábua do nosso coração. Acolhemos em amor. Acolhemos em amor. Obrigada, Pai, pelo seu doce Espírito que habita em nós. Obrigada, Senhor, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, porque a salvação chegou até a nossa casa. Obrigada, Pai, pelo Espírito Consolador que nos consola nessa noite. Obrigada, Pai, pelo teu doce Espírito Consolador. Obrigada, Senhor, porque dentro de nós habita o Espírito de vida. Obrigada, Pai, nós te amamos. Obrigada pela noite de paz, noite de paz. Noite de paz, que é nosso direito, deitar e dormir a noite toda. Obrigada, Pai, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Obrigada, Jesus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, Pai, compassivo, o Senhor é bom, misericordioso. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos atraído com cordas de amor, dia após dia. Obrigada, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, no precioso nome de Jesus.